Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Eu sou Carlos Del Valle e hoje a gente vai falar dessa história aí da Red Bull se associar com a Aston Martin. Teve muita gente que não entendeu porque a Aston Martin é uma fábrica de carros, mas ela não vai ter nada a ver com o motor da Red Bull, ou talvez possa ter no futuro. Então teve várias coisas que ficaram tanto assim nebulosas que muita gente não entendeu. Bom, primeiro, muita gente falou que esse acordo aí da Aston Martin com a Red Bull, ele é feito mais ou menos parecido com o que a Red Bull tinha com a Infiniti. Vocês lembram que teve uns anos que a lateral, aquela carenagem lateral da Red Bull, onde ficam os radiadores, o chamado sidepod, ele era pintado de roxo, que era da Infiniti. Aquilo lá tinha um símbolo da Infiniti, o nome da Infiniti bem grande ali. O que aconteceu? Bom, a Nissan, que é parceira da Infiniti, a Infiniti é uma versão luxuosa dos Nissans, é uma empresa que tem uma joint venture, é uma empresa parceira, ela trabalha junto com a Renault. Por exemplo, aqui em Curitiba tem a fábrica ali que fabrica Nissan e Renault na mesma fábrica. E o que acontece? Em 2011 e 2012, a Infiniti já foi uma parceira, uma patrocinadora grande da Red Bull. Ainda não era o nível máximo de patrocínio, que é o que aconteceu em 2013, 14 e 15, que são os anos em que a nossa amiga Infiniti tinha o title sponsorship, que era assim, o patrocínio que dá nome à equipe, ou seja, a equipe passa a se chamar Red Bull Infiniti. O Infiniti Red Bull com motor Renault e assim por diante. Já existiu lá Escuderia Ferrari Marlboro, Canon Williams F1, hoje em dia é Martini Williams. Então o cara ele dá uma grana tão grande que ele passa a fazer parte do nome da empresa. E esse acordo da Infiniti durou até essa última briga deles, essa queda aí, que foi aí no nosso... quando eles largaram, quiseram chamar o motor de Tag Heuer, aquela coisa toda. Então assim, isso que aconteceu agora da Aston Martin, nesse ponto é parecido porque a Aston Martin vai ser um patrocinador, um parceiro que vai até ter o nome da Aston Martin no nome da equipe Red Bull. Então eles vão escrever lá para o campeonato de 2018 um carro, uma equipe que se chama Aston Martin Red Bull, com motor provavelmente Tag Heuer ainda, né? Porque o que acontece? A Aston Martin ela é uma empresa que não vai fazer motor. É importante saber que a Aston Martin é uma empresa pequena, perto desses tubarões aí, como por exemplo Mercedes, Ferrari, Renault, que são grandes montadoras com assim centenas de milhões de investimentos e de lucros. A Aston Martin é uma empresa que ano passado ou retrasado, não lembro qual dos dois, ela teve um lucro líquido de 15 milhões de libras, ou seja, não deve dar 20 milhões de dólares, alguma coisa assim, 20 e poucos milhões de dólares. Isso aí dá para comprar o quê? De 2 a 3 motores de Fórmula 1 prontos. Ou seja, imagine se uma empresa desse tamanho vai ter café no bule para conseguir desenvolver motores. Então essa é uma alternativa que não está muito em jogo assim. E o problema é assim, como que isso aconteceu? O Andy Palmer, esse nome Palmer não tem nada a ver com aquela família Palmer lá, a princípio. Andy Palmer era o chefe da Infiniti, ele era o CEO, o diretor executivo, chefe tal da Infiniti no tempo lá da parceria com a Red Bull. E ele agora, ele é diretor executivo, CEO, etc., da nossa amiga Aston Martin. Então ele já era meio brother do Christian Horner lá dos caras e acabou que fechou essa parceria aí num molde parecido de title sponsorship ou patrocinador com direito a ter o nome no nome da equipe. Mas o que acontece? A Aston Martin e o Andy Palmer, eles falaram inclusive que eles vão até pensam num dia desses em fazer um motor de Fórmula 1, se ficar barato a partir das regras de 2021. Então assim, se for um motor simplesinho, eles poderiam se associar a alguém e fazer. Esse alguém talvez pudesse ser a Cosworth. Mas assim, o problema é que esses motores de hoje em dia, o que é mais caro e mais complexo, o que dá um pesadelo para os engenheiros e para as equipes, é o chamado MGU-H, que é aquela turbina que ela gira também com escapamento, como se fosse o turbo, só que ela carrega as baterias e a bateria ainda manda energia para essa turbina para não deixar ela ficar em baixa rotação, quando o pé não está no acelerador, evitar o turbo lag, etc.
Então essa MGU-H é uma coisa muito complexa e a ideia, assim, que os motores de 2021, a principal coisa é que eles iam ser mais baratos porque não ia ter MGU-H. Ia voltar a ser um motor, talvez, um turbo, biturbo, mas só igual eram aqueles motores V8 lá que tinham KERS e pronto. O problema é que, assim, as notícias que têm circulado é que as montadoras não querem aposentar a MGU-H, porque essa é uma tecnologia que eles têm interesse, assim, para o futuro do carro nas ruas, e é uma coisa que não foi aplicada em nenhum carro comercial até hoje. Eles acham que ter a MGU-H nos carros de Fórmula 1 é uma chance de você manter desenvolvendo essa área, e que a MGU-H ela é a grande responsável por essa eficiência gigantesca que os carros de Fórmula 1 têm, porque antigamente era 25%, 30% quando não era híbrido, hoje em dia eles conseguem 40%, perto de 50% de aproveitamento da energia contida na gasolina. Então é uma coisa que vai ser confuso, porque se for para manter MGU-H vai ser difícil de você trazer gente para fabricar motor. Uma ideia que foi ventilada é a Cosworth, porque o que acontece? A McLaren também está meio órfã de motor, ela está assim, com esse motor Renault, agora virou garagista de novo, compra motor, etc, não é parceira de nenhuma grande empresa. Mas assim, de certa forma existe uma vontade por parte da McLaren de se transformar numa equipe que nem a Ferrari. É Ferrari só, não tem motor de não sei quem. É Ferrari, motor Ferrari, chassi Ferrari, tudo Ferrari. E a McLaren tem esse sonho de um dia ser McLaren, ter motor McLaren, eles podem até vender motor McLaren para alguém. Isso é difícil, porque é uma coisa que tem que ser uma empresa muito grande para desenvolver sozinha motores de Fórmula 1. Onde poderia entrar a Aston Martin nessa jogada? Poderia ser que a Aston Martin fizesse uma parceria com a Cosworth, então a Aston Martin teria lá uma graninha, alguma coisa assim, para ajudar no desenvolvimento do motor, e a Cosworth é uma empresa que não é grande, mas ela pode captar recursos e ela já fez N motores na vida. Ainda faz, ainda vende motores. E a McLaren, então você junta três forças, que são McLaren, Aston Martin e Cosworth, para desenvolver um motor, que daí a Red Bull poderia, por exemplo, ter um motor, aí sim, Red Bull, Aston Martin, Red Bull com motor Aston Martin, e a McLaren seria McLaren. E a McLaren poderia vender motores e etc, etc. Essa, claro, é uma conjectura, assim, muito longe ainda. Porque qual que é o problema? A Red Bull, eles estão gastando mais dinheiro do que gostaria. Nosso amigo Dietrich Mateschitz, ele é um cara que, assim, nos áureos tempos lá do Sebastian Vettel e tal, ele só precisava guardar 10 milhas lá para investir na Red Bull. 10 milhões. Porque eles ganhavam uma grana sensacional de título por ser primeiro ou segundo no campeonato de construtores. E também eles tinham esse patrocínio da Infiniti, que era gigante. A Renault era parceira de dar o motor e ainda pagar para ser lá uma equipe oficial da Renault. O que acontece hoje em dia? A Red Bull paga pelos motores para poder chamar de Tag Heuer, e ela tem estado em terceiro, de novo vai ficar em terceiro no campeonato de construtores. Isso que, se eu não me engano, a Force India não... Será que a Force India está perto? Tem que ver lá depois, não vou lembrar. Mas assim, a nossa amiga Red Bull está gastando, em vez de 10, hoje em dia eles têm que investir 40 milhões por ano, e o nosso amigo Dietrich, ele está achando uma grana um pouco excessiva. Então por isso que tem gente que tem medo que a Red Bull um dia acabe saindo da Fórmula 1. Então assim, meus amigos, Red Bull, Aston Martin, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e a gente vai falando aí sobre Fórmula 1, vai ter sempre as corridas aí que a gente vai falando, e claro, ainda tem muita coisa para ser revelada sobre esse assunto aí. Siga a gente nas redes sociais, um abração para todo mundo e até lá!